Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E aqui comigo, como sempre, meus fiéis escudeiros, Anderson Seiler e Roger Valduga. Senhores, como vocês estão? Muito boa noite. Sim, porque como já dissemos, nós gravamos isso à noite, então é boa noite. Se tu vê de dia, finge que fecha a janela, te bota o escuro aí para entrar no clima. Sejam bem-vindos. Bom, eu estou melhor que semana passada e pior que semana que vem. E- Mas bora, é isso aí. Para você que está no Japão, bom dia. E vamos seguindo o assunto de hoje, né? E aí a gente está em debate ainda, a pauta tá no ar. E aí, E que será? decidiremos? Porque normalmente, até para explicar para as pessoas, vamos dizer que a pessoa acabou de chegar aqui. Quem são esses três mosqueteiros? O que que esses caras vão falar? O que está acontecendo? Nós somos três homens que viemos aqui dividir com vocês o nosso olhar, a nossa perspectiva com o que nós estudamos e vivenciamos, como por exemplo com o olhar sistêmico. Então nós buscamos três topics ou assuntos que estão bombando nos últimos dias ou até no mesmo dia. Então a gente abre o Trend Topics para buscar o que está de assunto interessante para que a gente possa trazer esse outro olhar, para que as pessoas consigam identificar no dia a dia o que pode estar por trás dessa questão. Para que a pessoa fale, opa, eu me identifiquei com a fala daquela pessoa, ou com a situação daquela pessoa. E isso para mim é um problema. Poxa, o que será que tem por trás? Então a gente vem aqui dividir com vocês algumas das possibilidades, porque, como eu sempre digo, as possibilidades são infinitas e somente quando nós colocamos no campo nós conseguimos saber exatamente do que se trata. Mas aqui nós trazemos o nosso conhecimento técnico e prático de vivência de algumas das situações que nós presenciamos no decorrer da nossa jornada profissional. Então, como hoje Vale, vale não. salientar que Ah, os assuntos em pauta são ruins ou é política, a gente inventa uma outra coisa. é isso, exato. Então, que, por exemplo, é o caso. Então, quando começa a ficar assunto muito que a gente, né, política, por exemplo, então a gente é uma seara que a gente acaba escolhendo um outro tema. Então, a gente hoje é um daqueles dias que não tem nada muito relevante acontecendo. Certo, Futebol também é Anderson? Ou tem conjuntura. alguma? Não, nós temos dois, mas eu acho que o que a gente pode trazer aqui é algo que interessa muito as pessoas, que é algo que está degringolando, está acabando, se desfazendo, esfarelando, desaparecendo. Ou seja, que é o respeito dentro do matrimônio, né? Porque nós estamos falando de outros assuntos aqui. Política nós nunca vamos entrar, porque tem tanta gente falando sobre política, a nossa visão sobre política não vai interessar você, então você vê com esses caras aí que você gosta. E o polaridade que você é, então dane-se para quem você torce, vá lá assista quem você, onde você quiser a política. Mas aqui falamos de assuntos importantes, e esse é um assunto importante, porque casamento, matrimônio, tá? E aqui quando a gente fala isso, indiferente da opção sexual de cada um, tá? Quando a gente fala matrimônio, é matrimônio, é quando você decide unir-se com a outra pessoa de forma legal, espiritual, enfim. É aquela união entre duas pessoas, tá? Não é duas ou mais, é duas pessoas, por isso chama casal, matrimônio, casamento, tá? Então, assim, é algo que está se perdendo. E nós vemos aí diversas pessoas do meio artístico e político também que difamam muito o matrimônio, tratam o matrimônio como se fosse algo conservador e retrógrado e incentivam a nova geração a não ter um relacionamento monogâmico. Ou seja, vamos voltar à Babilônia. Todo mundo é de todo mundo. Quem come de tudo vive mastigando.
Maravilhoso, maravilhoso. E que interessante isso, Anderson, que você está falando, porque normalmente o que acontece? Quando a gente fala de relacionamento, matrimônio, a gente está dizendo que a pessoa, na altivez, ou seja, no ápice da utilização do seu livre-arbítrio, decidiu se juntar com alguém. Sim, Então, quando a gente fala do relacionamento, a gente parte do princípio que a pessoa escolheu estar ali, ambos, né? Sendo redundante, ambos os lados. Então, independente da sexualidade, se são dois homens, se são duas mulheres, ou se é um homem ou uma mulher, independente, a gente está falando aqui de relacionamento onde assumiu-se o compromisso de estar ali. E partindo-se do princípio que você assumiu o compromisso de estar ali, aquele compromisso ele inicia aonde? Consigo mesmo, porque você escolheu e você decidiu estar ali. E nada mais vamos utilizar justo do que a partir do momento que você identifica que você já tentou tudo o que podia e nada mais resolve, você, de forma genuína e na sua posição de adulto, decide se retirar dali da mesma forma que você decidiu entrar. Esse seria um dos melhores cenários. O cenário esperado, o cenário ideal. Sem arrumar subterfúgio. O que seria um subterfúgio? Pô, meu casamento é uma porcaria, então deixa eu ir ali. A gente já até passou por esse partes desse tópico em outro episódio, que não era exatamente isso, mas que acaba tendo partes do que a gente vai dizer aqui, mas onde parte-se do princípio que a pessoa, pô, meu casamento não tá legal, então eu vou trair. Você vai buscar fora algo que você não está tendo ali dentro. Oba, mas peraí, onde que foi a parte que você esqueceu, ou que você, na verdade, você está escolhendo trair a sua escolha primeiramente? é porque, como você trouxe, ninguém colocou arma na cabeça de ninguém para casar, né? Quando, quando nós casamos, eu sou casado, e quando eu casei, eu escolhi casar. E como toda escolha, existe seu ônus e seu bônus. Toda escolha. Quais são os meus ônus? Ah, uma esposa que me respeita, que me ama, tive filhos, construir uma família, construir no futuro, ótimo. E qual o ônus? Posso sair pegando todo mundo? Não. Posso viver de uma forma mundana? Não. Então, peraí. Que eu vou me arrepender? Quem escolheu foi eu. Quando eu fui casar, eu sabia dessa situação. Quando eu fui casar, eu sabia que existiam essas possibilidades, esses dois caminhos. E eu optei pelo casamento. Agora, o que a gente vê hoje em dia é assim, parece que a pessoa foi enganada, né? Ela casa, passa um mês, 2 meses, ela fala assim, ah, mas não era assim que eu imaginava que era o casamento. Pô, peraí, como não? Sabe? Achou que era o quê? Que era igual continuar morando na casa do teu pai, outra mora na casa da mãe, ver se vê de vez em quando? Né? Não é. Existe responsabilidade, existe vários outros, várias outras coisas que você tem que lidar no meio do caminho para construir isso. E uma coisa, Robson, que é fato, né? Porque casal que casa apaixonado se separa na mesma velocidade com que se apaixona. Casal que casa escolhendo amar dura enquanto ele escolhe amar. Isso, exato, Anderson. E sabe uma coisa que cabe muito legal aqui, que é uma frase que a gente utiliza bastante, é eu vejo você. Ou seja, você vê a sua parceira ou parceiro como ele é na integridade, como um todo, como um indivíduo, 50% o pai, 50% a mãe e todo aquele sistema que veio antes e que a vida deu certo e chegou naquele indivíduo. Então, há tudo aquilo. Então, você vê a pessoa como um ser integral.
e você escolher estar ali. Porque nós também não somos perfeitos. Então, muitas das coisas onde a gente se conecta. Vou falar parceira, porque aqui somos homens, então vou sempre estar trazendo a posição do masculino, mas para não ficar toda hora repetindo isso, lógico que sempre toda vez que eu falar, eu estou falando parceira, porque eu me relaciono com uma mulher, então eu vou falar sempre nessa posição, mas a réplica também é verdadeira. Então, quando você se conecta com a parceira, quando eu conectei com a minha parceira, eu escolhi estar com ela. E a partir deste momento, construir algo. Da mesma forma como tem muitos momentos em que a situação, divergências, desentendimento, mas o ponto principal que eu falo para ela é o seguinte: amor, vamos fazer o seguinte, esse é o meu exemplo. Vamos colocar a situação aqui no meio. Você, da sua perspectiva, você olha, eu olho e vamos achar a solução. Não vamos brigar e o problema ficar no meio olhando para nossa cara e dando risada, porque a gente está brigando com a gente e não para unir esforços, conhecimentos e tudo mais para resolver a situação. Porque a situação surge para nossa evolução, para o nosso crescimento. Vamos ter jogo de cintura para lidar com a situação, ou vamos ficar aqui degladiando e a situação sem uma solução. E aí entra no ponto de que já levantamos esse tópico aqui, que para ter um relacionamento saudável é preciso discutir o relacionamento. E aí entra aquela minha fala de sempre, que é discutir se vai ter filho ou não vai ter filho, como vai criar os filhos, né? Qual a religião que vai seguir, o que é que vai fazer com o dinheiro, questão financeira, e onde é que vai querer morar, né? Você vai querer morar na cidade, no campo, na praia. Na medida que tu entra com esses acordos básicos, é isso que o Robson trouxe, né? Do conversar, do se entender. E na medida que tu traz isso já num dos primeiros encontros, no, né, quando tá se conhecendo, isso já vai fazer o relacionamento fluir melhor. Como nós estávamos conversando aqui na questão do não falar de política, que a gente é um assunto que a gente não traz aqui, porque tem uma polaridade e não cabe a nós querer julgar e defender A ou B. Hoje a gente sempre fala aqui que a gente não defende bandeiras, né? Mas é algo que dentro do relacionamento tem que ser discutido. Porque se tu não tem essa discussão antes do matrimônio, antes do casamento, cara, no casamento vai gerar atrito. Se não tem algo combinar, pré-combinado, vai gerar discussão. E aí sim, vai gerar afastamento, e na medida que o casal começa a se afastar, né, para de interagir, a separação vira algo, vamos dizer assim, mais próximo do que do que a conexão. E a gente tem que entender o seguinte, que as pessoas normalmente, tá? Normalmente não, comumente, elas casam sempre olhando para o outro e depositando esperanças no outro. Esse é um dos maiores erros que existe no relacionamento. Nós temos que entender que um casamento, ele une duas pessoas, mas essas duas pessoas são singulares. Elas têm vida, têm desejos, têm sonhos, têm gosto. Então, assim, o casamento, ele não vem para anular o singular e transformar em algo, uma fusão. Não. Ele traz duas pessoas singulares para conviver na mesma jornada. Eu respeito a individualidade de um, o outro respeita a minha individualidade e seguimos o nosso caminho, né? Como o Roger falou.
antecipadamente, a gente desenha uma jornada em conjunto. Fala, olha, o meu sonho é fazer isso, o meu é fazer aquilo. Então, se nós quisermos estar juntos, vamos ter que fazer algo onde nós cheguemos onde queremos. Tudo certo? Não, por mim, ok. E aí você vai. Vai dar tudo certo? Não, vai ter problema? Vai, pra caramba. E faz parte do processo. Porque o problema, como o Robson trouxe, vem para denunciar algo que precisa ser visto e para evolução. Ótimo. Mas quando eu deposito expectativa no outro, eu vou, como a gente já falou no aqui, né, no outro episódio, eu vou dar um carnê para ele da Casas Bahia que ele não tem capacidade que não tem obrigação de pagar. Ele tem capacidade de assumir. E aí você fica naquela esperança dele atingir a tua expectativa, e aí você olha e fala, pô, o casamento é uma merda. Por quê? Ele não me faz feliz. Ou eu não o faço feliz. Peraí, ninguém casa para um ou para outro fazer feliz. Casam para caminhar juntos. Porque nós já falamos aqui, o casal é isso. Vamos deixar bem claro, não importa o sexo, não importa com quem você é casado, mas o casamento é para isso, para que duas pessoas possam se unir e caminhar em uma direção onde uma apoia a outra. Em um momento de dificuldade, uma vai e empurra e vice-versa. É para isso, para podermos chegar mais longe, porque sozinhos nós não chegamos. Algumas pessoas conseguem, uma boa parte das pessoas não. Então, ter alguém que possa te apoiar, que possa estar ao seu lado a todo momento, te ajuda a ir mais longe. E você ajuda outra pessoa a ir mais longe. Então, o casamento é isso. Singularidades que se encontram em direção a uma jornada similar, com respeito. Agora, ficar criando expectativa. Com Ai, ele não me respeito. trata igual meu pai. Ai, ela não me trata igual minha mãe. Legal. Fica na casa do papai e da mamãe lá, espera até eles te mandarem embora. Ah, É porque você tem que, primeiramente, você precisa ter, por assim dizer, né, para aqueles que são casados com a mãe ou com o pai, você primeiro precisa se divorciar deles para poder estar apto a ter um relacionamento. Senão ele vai ser aquele relacionamento fadado ao fim. Ah, mas todo relacionamento chega ao fim. Não, não é isso que a gente está falando. Você já vai entrar errado. Você já vai entrar indisponível na relação. Ah, acontece bastante? Sim, porque a maioria das pessoas elas estão indisponíveis. E os indisponíveis eles se conectam também. Seja por polaridade invertida, seja porque ainda está conectado com o pai ou com a mãe, seja lá o que for o motivo. Mas se conecta. E normalmente a gente vai se conectar com a pessoa que, por assim dizer, que é o nosso sistema que escolhe. É o nosso sistema que, através do que a gente vivenciou, que a gente experienciou, a gente vai se conectar com pessoas que vão trazer essa evolução, esse crescimento que o Anderson está dizendo. E é junto que você, né, juntos que vocês conseguem evoluir e seguir adiante, dar continuidade, olhar para frente, né? Os nossos familiares, a família de onde nós viemos, elas estão atrás. E a família que a gente vai constituir, a parceira ao lado, e vocês olhando para frente, com a força de quem veio antes atrás. Essa é a configuração ideal. Agora, por exemplo, se a pessoa, como a gente está falando, vai começar um relacionamento e ainda está casado com o pai ou com a mãe, a pessoa ela está olhando para trás de forma figurada, mas ela está olhando para trás de onde ela veio e não olhando no sentido à frente de para onde ela está caminhando. É como se ela estivesse voltando no tempo, por assim dizer, de forma ilustrativa. E é por isso que daí não dá certo. Porque você está fora do seu lugar de força. Então, quando você vai fazer esse movimento, acaba dando problema. E agora, pegando um pouco o gancho do que a gente estava falando justamente desses. Principalmente no mundo artístico, por que no mundo artístico? Porque são pessoas que estão expostas, estão na vitrine, estão nas telas, por assim dizer, então a vida ela se torna assim pública. Então a gente pega alguns exemplos de pessoas que tiveram problemas no seu relacionamento, problemas sérios,
problemas de agressão, problemas de traição, ou seja, questões assim complexas no seu relacionamento, e elas começam elas sentam numa posição, escolhem estar na posição que a gente chama de vítima, classificando assim para a gente dizer uma posição, como se a gente pegasse o triângulo de Karpman, ou seja, ela senta na posição de vítima, onde a vítima ela não quer solução, ela quer aliados, e ela fica angariando aliados para poder trazer a sua pauta. Olha quantas pessoas sofreram igual eu sofri, então vamos todos dizer que casamento não presta, é uma porcaria, com base na sua experiência. Então, a partir do momento que você tem uma experiência, porque cada um, as experiências são únicas, por mais que elas possam ser parecidas, mas a experiência é única. Então, a partir do momento que você tem uma experiência, ela é desagradável, e ao invés de você olhar para aquilo e falar, poxa, por que que eu me conectei com essa situação e o que que eu posso fazer diferente para evitar que isso aconteça e me conecte novamente com uma situação similar àquilo e possa depois seguir adiante fazendo um pouco diferente, a pessoa ela senta no papel de vítima e não, vem aqui todo mundo comigo que também foi traído ou que também teve um abuso, seja o tipo que for. E lógico, a gente abomina esse tipo de coisa. A gente está trazendo aqui é só exemplo, a gente não vai ficar toda hora, né, dizendo que não pode, que tudo isso. Ou seja, é óbvio que a gente não é a favor disso, a gente é totalmente contra. Então, ao invés da pessoa procurar e entender o porquê que a situação aconteceu e poder trazer um novo olhar, e talvez a pessoa nem saiba, mas isso é possível trazer esse novo olhar para que possa seguir mais leve, fazendo um pouco diferente, as pessoas elas não fazem. Por que que isso acontece? Muitas vezes é inclusive uma lealdade, onde muitas vezes, vamos pegar o exemplo das mulheres, que é sempre um pouco mais delicado. Historicamente, as mulheres da família sempre tiveram relacionamentos abusivos, com agressão, com traição, com tudo isso. Então, aquela mulher, ela acaba repetindo isso de forma inconsciente. A epigenética, ela explica isso. Ela acaba repetindo esse comportamento de forma inconsciente, não aguenta mais essa repetição, só que é possível rever essa situação. Então, não é normal. É normal dentro do seu sistema, mas é possível fazer diferente a partir do momento que você toma consciência. Exatamente, Robson, o que tu falou agora. Ah, essas repetições de padrão é porque a pessoa, e aí não vou nem citar homem ou mulher, ela vê a violência, que seja a violência doméstica em casa, e ela acha que aquilo é normal. Ela acha que aquilo é a forma de demonstração de amor. Só que aí, como o Anderson trouxe, a questão do respeito. A base de um relacionamento saudável é o respeito. É o sentar, conversar, achar o meio termo, né? Se um está querendo puxar para um lado, o outro está querendo puxar para o outro, é o estar aberto a sentar e conversar. E aí vou até, né, abrir e expor aqui um combinado que eu e a minha mulher nós temos lá em casa. É aquela coisa, por mais que a gente queira se matar no dia a dia, durante o dia, por mais que a gente entre num conflito ali, numa briga, numa discussão, vai chegar de noite e nós vamos deitar os dois do ladinho um do outro, se dar o beijo de boa noite e dormir. E no dia seguinte nós vamos conversar de novo para botar os pingos no i, porque às vezes o que precisa é só uma noite de sono. E aí, falando do respeito, né, a gente volta lá para o nosso começo, da onde veio o tema de hoje, né? Como o Robson trouxe as artistas, os famosos. E aí a gente pega o exemplo de uma Tata Werneck, que sim, é humorista, brinca e tudo mais, mas lá no programa dela, ela
pega a mão do convidado e bota no peito dela, ela dá beijo em todos os convidados. E quando é beijo na boca, né? Só para quem não acompanha, né? Porque eu também não acompanho, mas a gente se atualiza para vir aqui conversar, né? A gente precisa. É exatamente isso. Qual é o acordo que tem entre eles? Existe um acordo? Ai, não, ai, é porque é artista, artista é tudo liberado, né? Mas aí é aquela coisa do até que ponto é tudo liberado? Até que ponto é encenação? Até qual é ali o limiar do passou do ponto, né? Que Sim. tem diversos artistas que em algum momento, por mais que façam, por mais que participem lá de seriado, novela, filme, e que aconteça isso, ok, é uma encenação, né? Mas num talk show, num programa de entrevista, qual é a necessidade disso? Não, isso, assim, o que acontece, né? Hoje nós vivemos em uma era onde todo mundo é influenciador, né? Principalmente os artistas, né? E por eles estarem numa posição de destaque, torna-se muito mais fácil essa conexão com as pessoas. Então, você pega homens e mulheres, né, como nós trouxemos aqui, que tiveram problemas conjugais, que estão machucados, se colocam na posição de vítima e propagam pelo mundo afora que o casamento é um lixo, que o casamento é péssimo. Como o Robson falou, base em cima do conhecimento que eles têm do deles. Mas como nós bem sabemos, aqui que nós estudamos constelação familiar, que todo fim de relacionamento, 50% a culpa é de um, 50% a culpa é do outro. Ah, mas ele me bateu. Certo, está erradíssimo, não deve se bater. Mas você tem 50% de culpa nessa relação. E aí você vai ter que parar para olhar o teu lado. Porque o que costuma acontecer é, eu olho só pro erro do outro. Ah, porque ele me bateu, porque ele me traiu, porque ele não sei o quê, ou porque ela fez isso, porque ela não fez aquilo. Peraí, e você? O que que você não fez? Ou o que você fez errado dentro desse relacionamento? É muito simples pegar, apagar, esconder o teu erro e culpar o outro devido o erro do outro ser um pouco mais grave. É muito fácil me esconder no erro do outro. Igual agressão. Ah, ele é um agressor. Ótimo. Tudo bem, nós vimos que ele é um agressor, está erradíssimo, tem que ir lá, tem que ir para cadeia, dependendo do tipo de agressão. Mas, vamos lá. E qual é o teu lado da culpa? Quantas vezes você também errou? Quantas vezes você levou o cara a níveis irracionais de raiva? Entende? Então, assim, não existe um culpado e uma vítima. Não. Ambos têm culpa de alguma forma e ambos têm que olhar. E aí, o que eu fico mais assustado é da seguinte forma: generalizam tudo. O teu próximo, se você casou e não deu certo, não quer dizer que o próximo não vai dar. Não quer dizer que todo homem ou toda mulher seja igual à tua ex-esposa ou teu ex-marido. Como o Robson trouxe aqui, óbvio, se você não olhar para aquilo que está sendo denunciado, vai sim, né? Como o Robson falou, se você está preso numa lealdade onde todas as mulheres sofrem agressões, você vai continuar achando homens que agridem, né? Ou mulheres que são agressivas também, ou traidoras, enfim. Você tem que parar e olhar para aquilo que está sendo denunciado.
corrigir tua rota, transgredir esse lugar para abrir espaço para o novo. Então não generalize. Hoje vemos aí várias mulheres em canais aí, TV a cabo, internet se juntando para falar mal de casamento, falar mal de família. Para! A família é a base da sociedade, a família é a base do mundo. Se não existisse família, não estaríamos aqui hoje. Nós não somos igual cavalo, igual boi, que sai procriando com 10, 15, nasce todo mundo e anda em rebanho. Não, não somos assim. Poderíamos ser lá atrás, numa era irracional, sem sociedade. Mas a partir do momento que nós começamos a viver em sociedade, o homem ele tende a achar uma parceira com quem ele quer constituir uma família e preservar essa família para que essa família gere mais frutos. Foi isso que nos sustentou até hoje. E acabar com isso é acabar com as gerações futuras. É destruir a base da geração futura. Uma criança sem pai, sem mãe, ela não tem base. Ela não consegue ir para frente, não consegue ir para a vida sem um olhar masculino e olhar feminino. Como ela vai para a vida? Sozinha? Não, ela não é um bezerro. Ela não é um cavalo. Ela é uma criança. Então, a família é a base. Se você não acredita na base, então para e olha para a base onde você foi criada. E veja se realmente a realidade do mundo é essa ou aquela é somente a tua realidade. Porque existem duas realidades: aquela em que vivemos e aquela que nós não temos noção porque ela está totalmente fora do nosso campo de visão. E esse ponto, Anderson, que você está trazendo, né, muitas vezes as pessoas, né, até de repente uma nova perspectiva que pode dizer, o Anderson trouxe o exemplo assim, a culpa é 50% de cada um. Então procure se isso para você, de certa forma, pode sentir, chegar assim como uma bordoada, troque por responsabilidade. 50% da responsabilidade do que deu certo e do que deu errado no nosso relacionamento é meu, 50% do que deu certo e do que deu errado no nosso relacionamento é seu. É isso, você na posição de adulto assumir a responsabilidade por ter entrado naquele relacionamento. Se depois, no decorrer da jornada, ocorreu uma violência doméstica, o que é abominável, obviamente, a gente já falou aqui inúmeras vezes, o ponto é: poxa, por que que eu cheguei até aqui? É aí onde está o pulo do gato, por assim dizer. Aí é que está o ponto. Quando você olha para isso e se perguntar, poxa, por que que eu cheguei aqui? Opa. E o que que eu posso fazer diferente a partir disso? E é aí é que está o crescimento, é aí que está a evolução. É esse que é o movimento. E muitas vezes as pessoas, como a gente falou, alguns exemplos, a gente pega. Eu vi recentemente, acho que a Luana Piovani falando também, esculachando com essa questão de relacionamento. Ok, né? Eu assinto o fato de você ter entrado num relacionamento que não foi legal. Ok, mas aí você pegar e querer abarcar todo mundo para dizer, ó, vamos todo mundo se abraçar aqui que relacionamento é uma porcaria e tá tudo certo e vamos tentar acabar com isso de uma forma geral. E quantas outras milhares de pessoas têm um relacionamento que é sensacional? De novo, a gente está em outra vertente, mas está polarizando. Então, opa, peraí, gente, vamos entender. Se algo não ocorreu da forma como eu imaginei, ou da forma como eu gostaria que tivesse ocorrido, aonde que está a minha responsabilidade nisso? Então, é isso, é a gente chamar a responsabilidade, a gente chamar o adulto da situação para tomar a rédea e decidir, opa, peraí, eu não quero mais isso na minha vida. E bora resolver. O Anderson trouxe a culpa,
o Robson trouxe a responsabilidade. E aí, então, né, para deixar mais claro ainda, vou dizer aqui, assume os teus BO. E é exatamente isso que a gente está falando, de que, cara, por mais que a vítima de uma agressão, sim, ela é a vítima, mas o que levou ela para este lugar de vítima? Alguma coisa aconteceu. Não foi do nada. O cara não chegou em casa, ah, tudo bem, daqui a pouco o cara é agressivo, o cara tem algum problema, o cara tem, né, não tem uma família, não tem uma base familiar boa. E aí o cara saiu, tomou um trago, chegou louco em casa e resolveu bater. Exato, e é bem esse o ponto, né, Roger? Porque isso pode. A pessoa chegou nessa situação por ser uma repetição e ela não sabe. Mas e é exatamente isso, sim, isso pode acontecer, vamos dizer assim, só que não é do nada, porque vão ter sinais anteriores. Porque o cara não vai chegar com flores todos os dias, e aí um dia vai chegar bebaço e vai bater, né? E vai agredir. Não, vai ter sinais anteriores. E esses sinais talvez não sejam claros para quem está ali no meio. Só que se não está claro para quem está no meio, é por quê? Porque essa pessoa também tem questões que precisam ser vistas. E é esse o ponto. Também tem os seus BO para resolver. Também tem os seus problemas. E esses problemas precisam ser considerados. Porque é o conjunto, né? É aquela velha frase da física que para toda ação existe uma reação. Então, vai ter algo aí que vai permear esse casal. Só que o que que precisa ter? O que precisa ter foi o que o Anderson trouxe. Precisa ter a base. A base é a família. E aí, eu sempre com os meus exemplos de consultório, né? Porque hoje mesmo acabei de atender uma mulher, sim, queixa cervical e queixa lombar. E esta mulher que já vem com a queixa cervical há tempos, e a queixa lombar começou quando? Junto com o pico de pressão alta. Com o pico de pressão alta que veio da onde? De quando teve um problema com a família. Entrou em conflito com mãe e irmãos, e aí isso gerou uma pressão externa que, para equilibrar, gerou uma pressão interna aumentada. Uma pressão interna aumentada devido à pressão externa gera o quê? Pressão alta. Né? E aí, no desenrolar da conversa, né, qual foi a informação que veio? É que quando a mãe estava grávida dela, teve outros irmãos antes, quando a mãe engravidou dela, o pai saiu de casa com outra. Né? Então, é o olhar para isso, é o entender que lá no fundo tem algo acontecendo. Não é do nada. Sabe? É toda uma cascata de eventos que vai levar para uma Luana Piovani, uma Samara Filippo, uma, sei lá eu qual artista, uma Cíntia Chagas, que a gente já citou aqui, né? Para um relacionamento que foi ruim. E aí todas essas que eu citei, elas vão para a rede e compartilham isso. Só que é exatamente isso, cara. É delas. Não é de todo mundo. Sim.
Não quer dizer que o meu relacionamento com a excelentíssima Roberta é mil maravilhas em tempo integral, né? Mas o que a gente faz? A gente senta e conversa. Ou o que a gente faz? A gente discute, vai lá, faz uma noite de sono, acorda no dia seguinte com o ar renovado, com energia renovada. E aí, o que era uma discussão vira uma conversa e um entendimento. Que você traz hoje. Eu tenho exemplo da minha própria família. A minha avó saiu de um lar. Minha avó é portuguesa, veio de Portugal para cá, enfim. Tinha uma vida difícil e buscou no casamento uma forma de sair dessa vida. E casou com meu avô, um homem sem responsabilidades, filho mais novo, totalmente grosso e ignorante, que já dava sinais, mesmo no namoro, de ignorância. Mesmo assim, ela escolheu casar. Meu avô era um homem agressivo, alcoólatra, um homem que gostava de fazer falcatruas, batia na minha avó, batia na minha mãe, nas minhas tias. Minha avó escolheu ficar com ele. Minha avó escolheu. Mas minha avó nunca desencorajou minha mãe e minhas tias de casarem. Minha avó nunca desencorajou a minha mãe e minhas tias de arrumar um bom casamento. Tanto que minha mãe e minhas tias são casadas até hoje. São casamentos perfeitos? Longe disso. Mas são bem diferentes do casamento da minha avó. São totalmente diferentes do casamento da minha avó e da minha bisavó. São casamentos distintos. Por quê? Porque a minha avó entendeu que a escolha foi dela. A escolha de amar aquele homem foi dela. E foram juntos até o fim da vida. Mas nunca desencorajou minha mãe e minhas tias de casarem. Nunca. E a maior alegria da minha avó era ver a minha mãe e minhas tias bem casadas. Cada um com seus maridos, seus filhos, sua família montada. Então, entende? A família, a pessoa, ela pode não ter o melhor casamento do mundo. Ela pode, não, pode ter escolhido uma pessoa parecida com alguém que, dentro do seu sistema, já vem como agressor. Mas não é por isso que ela tem que desencorajar o outro a fazer. Não é por isso que ela tem que destruir a visão, distorcer a visão do outro sobre o relacionamento, porque o dela é ruim. A humildade vem a partir do momento que eu assumo que aquela escolha é minha e que o outro tem a oportunidade de ver o meu erro e transformar na dele um acerto. Onde a pessoa pode olhar a minha experiência e aprender a não cometer certas escolhas e certas ações no casamento. Então, assim, todo mundo hoje quer ser vítima. Todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer ser acolhido. Óbvio, concordo. Em termos de relacionamento de forma abusiva, é ruim. Destrói a autoestima, destrói o eu, destrói muita coisa. Mas tem que ter a humildade de olhar e falar: eu escolhi estar ali. Eu sabia que existia um risco. Eu que quis apostar nesse lugar. E tudo bem, já foi, já passou. Nossa, Agora eu tenho que olhar por que eu fiz de errado, e o que eu fiz de bom, pegar esse 50% de responsabilidade minha, olhar, trabalhar e seguir a vida. Agora, quando eu paro no lugar de vítima para ficar destruindo a imagem para os outros, eu não olho nem para a vida. Eu fico olhando para a morte, morte, morte. Ou seja, eu tô aqui na dor da vítima. É como se eu estivesse morrendo e que todo mundo tem que me salvar aqui. Olha para mim, pelo amor de Deus. Não faça isso, que vai morrer igual eu aqui, ó. tu- Assume o teu e olha, vai embora. Segue em frente.
que você pode deixar de lição para outras pessoas são as suas experiências, mas não desencorajar, não destruir, não falar que não presta. Não é isso. Até porque a gente já vou bater na tecla de novo. Família é a base. Não importa se são pai e uma mãe, dois pais, duas mães, não importa. A família é a base. É onde você pode olhar e voltar, onde você pode ter o conforto. Agora, se você não tem base, como você vai para frente? Como você vai fazer quando tiver tudo difícil? Para onde você vai olhar? Onde você vai buscar um pouco de carinho, de refúgio, no momento mais complexo, se a base não existe? Então, compreende que o casamento, ele é essencial. E o respeito dentro dele, mais ainda. Se você assumiu, se você deseja casar, se você está aí para casar, deseja casar, ou acabou de casar, respeite a individualidade do outro, tire o peso da tua felicidade do colo do outro, porque a tua felicidade é tua, não dele. Aprenda a compreender as dificuldades do outro, porque não vão ser as mesmas que as suas, a compreender a visão de mundo do outro e a traçar uma rota onde os dois possam caminhar juntos. Tu trouxe um ponto importante, Anderson, que é exatamente esse. A questão da autoestima, da autoimagem. Porque não tem como o outro parceiro, companheiro, parceira, esposa, marido, namorado, não tem como essa outra pessoa destruir a tua autoestima se tu tiver uma base boa, porque a nossa autoestima está diretamente relacionada com a nossa figura paterna. É o pai que nos dá a base e nos empurra para a vida. Na medida que o pai ele dá uma base boa e ele nos impulsiona para a vida, a gente tem força suficiente para encarar as coisas. E aí, tendo esta força, não vai ser qualquer um que vai destruir isso, que vai interferir nisso. E na medida que essas pessoas, né, o sistema de forma geral, ele tenta acabar com a família, é exatamente isso. É trazer pessoas fracas, botar pessoas fracas, e isso a gente já discutiu em outro episódio. Então, o reino precisa olhar para te crescer, para te evoluir, para te achar alguém, um parceiro, uma parceira, para dar a mão, dar o braço e seguir na vida, cara, é olhar para o teu pai e para tua mãe e agradecer. E aí também a gente entra naquela velha história de um dos nossos primeiros episódios que eu fiz aquela piada e se eu não tenho pai, tio Robson, né? Cara, se tu não tem pai, tu agradece que tu não tem pai, tu agradece que ele namorou com a tua mãe na lua certa, né? Deu dois braços, duas pernas. E tu pode seguir, e tu pode fazer. E é daí que vem a força. Não é do colo que o pai te deu quando tu chorou porque tu não tirou nota 10 na prova. Claro que isso também é importante, né? Mas não é ali a força. A força vem lá de baixo, lá de quando tu nasceu. Cara, tu foi escolhido de um entre 1 milhão. Então, assim, não, cara, agradece. Por quê? Porque tu é um milagre só de estar aqui. Eu sou um milagre, o Robson é um milagre, o Anderson é um milagre. E tu que está aqui nos vendo, tu também é um milagre. Agradece.
porque a vida deu certo. Ela seguiu adiante, independente do que aconteceu. Porque tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu, foi o que gerou a possibilidade da vida existir. Como o Anderson falou, a história da família dele, que a avó passou por uma situação extremamente complicada, de um relacionamento que hoje classifica-se como tóxico, que é realmente complicado, apanhar e tudo mais, ou seja, tudo isso é realmente muito complicado. Porém, ela entendeu a escolha que ela fez e orientou as filhas para fazer um pouco diferente. A sua avó já era extremamente sistêmica, né, Anderson? E já ensinou isso para elas. Ou Ó, seja, ela é cara, sensacional. então, e é isso que a gente está falando. Não é no sentido de que, porque é difícil, porque a gente entende que existe situação complicada. A gente entende que existe situação que é abominável, que a agressão, que todas essas coisas, elas, claro que isso não deveria existir, mas a partir do momento que existiu, você, talvez, por uma das formas, porque sempre existem várias formas, é você utilizar a sua história para falar para aquelas pessoas que também, como você, tiveram dificuldades, que era, o que acontecia, será? Como esses sinais? Será que tinha algum sinal? Porque olha que interessante. Se você muda a perspectiva, em vez de sentar no papel da vítima e falar assim, vem todo mundo aqui comigo, vamos sentar no papel de vítima e vamos ficar falando que o casamento não presta porque o nosso foi ruim. Você fala assim, poxa, no meu casamento aconteceu determinada situação e ele foi um relacionamento tóxico. Legal. Quais foram os indícios de que isso iria acontecer? Eu tenho quase certeza que em muitos dos casos vai ter similaridade. E olha como esse movimento pode ser muito legal para quem, de certa forma, vamos pegar a agressão física. A pessoa ainda não apanhou, mas ela está num relacionamento onde aquele parceiro já dá aqueles indícios daquelas outras que apanharam, que tem, se continuar assim, tem uma probabilidade muito grande de que vai apanhar também. Então, opa, peraí. Será que a minha história, quando eu mudo, eu saio da posição de vítima e vou para a posição de protagonista e falo assim: olha, realmente eu tive uma situação complicada, ela foi difícil, e olha o que acontecia comigo. Acontecia isso, 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 isso. Quem pode talvez se identificar com essa situação, vai surgir um alerta para a pessoa evitar que ela caia na mesma situação, que ela aconteça a mesma coisa. Então, olha a riqueza quando a gente pega, a gente tem a força, porque precisa ter a força para fazer isso. Não é fácil você sair do papel da vítima e ir para o papel do protagonista da história. Onde a gente falou, você assumir 50% da responsabilidade, nesse caso, onde é a responsabilidade de ter se conectado com a relação, né? Porque ninguém escolhe apanhar conscientemente. A situação ocorre por aquilo que a gente falou, por lealdade, por uma série de questões. Então, o que você pode transformar com uma dor, ela pode se tornar com uma grande lição, como um bálsamo para aquelas pessoas que, se continuarem numa situação, pode vir em algum momento terminar também numa agressão física. E vale salientar que nós aqui em nenhum momento estamos dizendo que precisa permanecer num casamento ruim. Não, se você tá nisso, sai correndo, Pelo vai embora. contrário, Não, não é isso. A seja gente não. adulto e saia, né? Seja adulto Exato. e vaze. Assuma a sua responsabilidade, assuma os seus 50%, entenda o teu papel de que, sim, tu errou em qualquer parte que seja, por menor que seja, né? Como o Anderson trouxe aí o exemplo da família dele. A avó dele, para sair de casa, casou cedo, né? E aí resolveu casar, teve filhos e tal. Cara, se tu teve que casar, sair cedo de casa para quebrar um pouco o padrão, para sair, para qualquer motivo que seja,
E tu teve um filho, tu teve dois filhos, e depois, sei lá, depois de 20 anos, 30 anos que seja, o casamento degringolou, não tem mais parceria, não tem mais respeito, ter Admiração, né? respeito, né? Exatamente isso. Se não tem respeito, e não tem admiração dentro do casamento, cara, te respeita. Autoestima, autoconfiança, autoimagem, né? Te olha no espelho, vê o teu valor e daí vê se sim, se vale a pena continuar ou não. Sim. Então é isso. Assim, sabe? Tudo é possibilidade. Tem mulheres que vão ficar no relacionamento abusivo com medo de ficar sozinha, sim. Vão ter mulheres que vão ser abusivas e o marido vai as trair, sim, vai ocorrer. Ocorre todas as possibilidades. A diferença é qual ação você vai tomar, qual é a tua escolha. Como a gente falou aqui no começo, amar é uma escolha. Eu posso deixar de não querer mais amar aquela pessoa, porque ela me faz mal, ela me prejudica. Ela não tira o melhor de mim, ela tira o pior. Posso escolher não amar. E tudo bem. Vão ter as consequências, vai ser difícil, vai ser dolorido, mas uma ação tem que ser tomada. O que não pode é ficar no lugar, ficar gritando e reclamando, mas não agir. E aí depois falar para os outros que o casamento é uma bosta, é horrível, é um lixo. Não, o seu casamento não estava bom, mas você não quis escolher sair. Você esperou que o outro escolhesse. Mas às vezes na visão do outro, para ele estava ok. Para ele estava ok. E aí você reclama, você briga, você xinga e fala para todo mundo que o casamento é um lixo. Não, a tua escolha que foi ruim. A escolha de continuar. Você podia ter escolhido não continuar. Então, tomem cuidado quando vocês escutam sobre relacionamento. Nem todo mundo que fala de relacionamento está apto a se relacionar ou passou por um relacionamento de verdade. Muitos são frustrados, machucados, vítimas, ou até mesmo pessoas que acham que entendem algo que nunca nem passaram, nunca nem experimentaram. Então tomem cuidado. A internet hoje ela está cheia de especialista. Mas antes de você escutar qualquer especialista, entenda se para ele falar tudo que ele está falando tem base. Se tudo que ele está falando tem fundamento, e mesmo assim busque opinião contrária, para você formar a tua opinião e olhe para a tua realidade. Essa é a mais importante de todas. A tua realidade. Olha, eu vi a fulana falar que o casamento dela foi assim, assim, assado, foi uma bosta e eu acabei de casar. E eu tô vendo sinais que meu marido. Peraí, você tá vendo sinais reais ou sinais porque você escutou ela falar e ela tá falando tanto, ela tá pesando tanto na tua cabeça que você tá criando realidade paralela para achar que o cara tá fazendo? Peraí. Então para, respira e olha. Se você sentir que ele está dando pontadas igual, aí você conversa com ele, fala, olha, não estou gostando disso, disso, daquilo. E aí você põe panos quentes ali. Se não der para resolver, vai embora, antes que aconteça algo pior. Mas tome cuidado, porque às vezes o casamento está indo legal, o casamento tem tudo para dar certo, mas a poluição externa é tão grande que você acredita que o teu relacionamento está igual ao do outro. E você termina algo que podia ser maravilhoso porque você escutou o outro reclamar do lixo de relacionamento que ele teve.
é o cuidado para não espelhar a dor do outro, né? Que às vezes sim, a gente passa por momentos de fragilidade. Só que daí tem que entender o que é dor tua e o que não é dor tua. O que realmente tu vivencia, né? E o que é a experiência do outro, que foi uma experiência ruim, que tem os seus traumas, tem os seus bloqueios, né? E aí o cuidar é isso, é o cuidar para te experimentar e ver se é bom para ti ou não. E isso a gente fala de relacionamento, a gente pode fazer analogia com comida. E aí pegar um exemplo que, vamos dizer assim, mais comum. Pega um sushi, por exemplo. Cara, tem uma galera que não gosta de sushi. Eu não gostava de sushi. E hoje, cara, pelo menos uma vez no mês, eu preciso, né? Eu não preciso, né? Mas pelo menos uma vez por mês eu me dou o direito de ir comer sushi. Por quê? Porque eu aprendi a gostar. Por mais que tenha uma galera, por mais que a maioria dos meus amigos. Cara, e aí volta aquela historinha do, sim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Cara, que é churrasco, cara. Não tem esse negócio de peixe cru, né? Aqui Tomate com é. leite. Também não tem essa história de mato com leite, cara. Isso aí deve ser mais do interior de São Paulo, né? Aqui é carne na brasa, no fogo. Só que é isso. Tu pode muito bem experimentar. Não vai pela opinião do outro. E é isso que a gente fala aqui sempre, que a gente trabalha com possibilidades, né? Então é isso. Não foca e não fica olhando para o buraco que o outro cavou. Porque o problema do outro, o buraco que o outro cavou, era a dor dele. Se ele precisa esconder esse algo, cara, tu não precisa. Tu pode olhar, tu pode procurar ajuda, pode se trabalhar, pode vir aqui nos ouvir e crescer junto com a gente. Pode vir aqui comentar. Que a gente vai responder, a gente vai conversar. Por quê? Porque a gente também não é nenhum guru de internet. A gente não tem bola de cristal. E o que a gente fala é com base na experiência que a gente tem, né? É com base, no meu caso, nos meus 20 anos estudando anatomia, corpo humano, emoções, comportamento humano. E aí eu falo por mim e o Anderson tem essa mesma bagagem. E o Robson tem essa mesma bagagem na linha empresarial. E aí é o que a gente também fala sempre que toda empresa é formada por pessoas. A gente tem um conhecimento, vamos dizer assim, que. Desculpa, não ouvi. Não, Hã? não, Não, nada. você que tá falando. Ah, quando eu eco aqui, eu ouvi E é esse o ponto, de que a gente tem um mínimo de conhecimento, a gente busca crescer e nos desenvolver para estar aqui falando, né? Se a gente fosse, se a gente não tivesse essa base, a gente não ia se reunir aqui para falar. Não. Isso aí, reunir. Pra falar besteira, era melhor estar na mesa do boteco, não aqui. Com Né? certeza. Mas o que você trouxe é isso hoje. Então, cada um tem tua realidade, cada um tem tua história, tem tua experiência. Respeite. Escute a do outro. Escute, mas não assuma. Escute. Tenha a tua experiência. Tenha o teu relacionamento.
Seja feliz com ele, sofra com ele, caia com ele, cresça com ele. É assim. Pode ser que você não se dê bem no primeiro, no segundo, e no terceiro seja maravilhoso. Ou, de repente, você encontra logo de primeira e seja maravilhoso. Ah, mas você casou com o primeiro homem que você namorou, ou você casou com a primeira mulher que você namorou, você nem experimentou. Peraí, tudo bem. Se logo de primeira você encontrou, você foi Ela tava sortudo, foi bom? sortuda, do que ficar como muitos por aí, pulando de galho em galho, ao longo de anos, achando que está abafando, mas está lá morrendo na solidão e achando que vai ficar pro titio ou pra titia porque não consegue encontrar ninguém. Então, olhe para a tua realidade, olhe para o teu, aprecie o teu. Se não tiver bom, saia. Se tiver bom, fique. Mas não fica deixando os outros poluírem a sua cabeça sobre algo que eles não conhecem, que é o teu relacionamento. O deles eles conhecem, estão lá, gastando o verbo falando mal pra caramba, mas o teu eles não conhecem. E por eles não conhecerem, você não tem que escutar e trazer para dentro da tua casa. E se tu deu a sorte de encontrar a peça certa do Lego que encaixava no espaço que faltava para ti, dentro de um balde com não sei quantas mil peças, cara, agradece. Não escuta o outro que está dizendo que não, tu precisa testar mais peças, porque não, tu deu. Então, aí é aquela questão do tu deu sorte ou tu tem uma base boa que fez tu achar a peça certa de primeira. Agradece. Porque que existem várias vertentes e essas pessoas que normalmente estão com essas dores e assim, pelo motivo seja ele qual for, não conseguiram olhar para isso ou talvez nem sabia que existia essa possibilidade de trazer uma nova perspectiva diante do que ocorreu. Elas muito comumente elas vão para aquele caminho de que não, hoje eu não quero saber de responsabilidade, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Cara, sabe quem pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, sem o mínimo de responsabilidade? A garotinha e o garotinho. Exato, é o bebê, é uma criança. A criança é o único que pode fazer o que quer do jeito que quiser sem responsabilidade. É o único que pode. Então, fora isso, você é minimamente adulto e responsável por todas as escolhas que você faz, quer você queira, quer você não queira. Então tudo isso que a gente trouxe aqui, até para a gente já ir caminhando para o final, tudo isso que a gente trouxe é para você que por algum motivo está passando por um relacionamento que está difícil, que está complicado, ou vem repetindo um padrão de relacionamento em que você gostaria que fosse um pouco diferente, mas você não sabe como alcançar esse um pouco diferente, mas você tem uma sensação de que dá para ser diferente? Sim, é possível. Sim, dá para mudar. Sim, dá para olhar. Com coragem e com o desejo de fazer diferente, a gente pode juntos olhar para isso. Seja com qualquer um de nós três ou com vários outros terapeutas sistêmicos ou de diversos outros tipos de terapia que existe, você poder olhar para a sua questão e seguir mais leve, que é isso que a gente procura sempre dizer aqui, que quando você está no seu lugar, você tem força e você tendo força, as coisas são mais leves. Então, atenção, né? Critique minimamente esses comentários onde nitidamente mostra que a pessoa está com uma dor muito profunda e ela está precisando externalizar essa dor, seja o motivo qual for. Procure É isso buscar aí. dali o que pode ter de positivo dentro daquilo que vai agregar na sua vida e não para que você vá se agarrar na mesma boia furada
que você pode vir a ter, né, a mesma sequência de fatos após isso. Exatamente esse Até ponto, porque né, Falcão? Se tu tá com um problema, não se apega a Luana Piovani, a Cíntia Chagas e companhia que também tem problema. Pega o exemplo de quem tá, de quem deu certo. Exato. Ou se não, procura um terapeuta para te ajudar. não, até porque se casamento fosse ruim, Ana Maria Braga, Roberto, o Fábio Júnior e a Gretchen não casaria mais, né? Porque se fosse ruim casar, esses três aí são campeões. Pois é, Entende? então existem os cases de sucesso. Aí também volta a ser a escolha e a responsabilidade do que você escolhe. Você pode escolher abraçar aquela causa de que é péssimo, terrível, porque para você isso é conveniente, ou você que tem o desejo de ter algo legal e até hoje ainda não conseguiu ter, seja o motivo que for. Então, talvez procurar ver com essas pessoas que são o exemplo do que você busca de legal, que daí sim é interessante. E se questionar, poxa, o que que talvez tenha em mim de diferente que eu não estou conseguindo ter aquilo que eu estou buscando? Sim, essa resposta às vezes ela não é muito fácil e você precisa de ajuda para olhar para isso. Mas é com as perguntas, é quando a gente questiona, é quando a gente indaga o porquê das coisas, é aí que cada vez mais vai clareando e o caminho vai se abrindo para que você possa trilhar aquilo que você tanto deseja. Sim. E aí você fica escutando todas aquelas falar tanta coisa ruim, que daqui a pouco você acabar com o seu casamento, você não casa mais e você daqui a pouco vê a notícia delas casando de novamente. Até porque vai chegar uma hora que elas vão curar a dor delas e Sim. vão entrar num novo relacionamento. E aí você, que escutou só as dores, acaba com o teu e continua sozinha enquanto elas seguem a vida delas. Isto posto, Roger Valduga. Um por dois, dois pelo casamento, porque o matrimônio e ter alguém do lado compartilhando os bons e os maus momentos te deixa forte. E na força, tu não precisa defender nenhuma bandeira alheia. Tu defende a tua. É isso aí. Pessoal, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estar aqui com você que nos acompanhou até o final neste episódio e até o próximo. Sigam esses bons exemplos. Ou não. Boa noite. Valeu! Valeu!